Terça Nobre com Euri Benevento. É hora de conversar, descontrair e se informar. Programa Terça Nobre. Eu tento lembrar, mas só me dá mais saudade. Eu lembro de cada cantinho seu aqui. Você deixou seu cheiro, você deixou seu gosto a cada rosto que olho. Eu vejo você. Já tô ficando louco, preciso te ver. Volta, nem que seja só por um momento, e deixa mais uma vez esse sentimento falar. Você vai ver quem nunca devia ter ido embora. Eu e você, é só o pra sempre que vai funcionar. Essa é a hora, pode chegar. Volta. Salve, salve, minha galera ligada aqui no nosso podcast Terça Nobre, toda terça trocando ideia com você. Eu sou Euri Benevento e a gente tá sempre aqui trocando ideia, mandando mensagem, e é isso aí, esse é o Terça Nobre. E olha só que maravilha. Estamos voltando aí com a quarta temporada do Terça Nobre, olha só que maravilha. Hoje é o primeiro episódio da quarta temporada do Terça Nobre, para você que gosta de acompanhar e contar comigo os números aí da Terça Nobre, do nosso podcast Terça Nobre. Estamos começando aí o primeiro episódio da quarta temporada, olha só que maravilha, tentando trazer aí novidades também, que nem eu falei aqui, né, no último episódio da terceira temporada, que, né, eu tenho muita vontade de inovar, de fazer algumas coisas diferentes, de trazer convidado, de fazer até um formato diferente aqui no Terça Nobre, mas algumas coisas em questão de estrutura, né, ainda não torna possível isso, né, essas minhas loucuras, essas minhas vontades de fazer algumas mudanças aqui no Terça Nobre. Enquanto isso, vamos fazendo pequenas mudanças aí e tentando trazer pra galera que gosta aqui do nosso podcast algumas novidades também aqui do Terça Nobre. Eu sou o Euri Benevento, você pode me acompanhar nas redes sociais, @Euri Benevento lá no Facebook, Instagram, Twitter também mexo pouco, mas tá lá, tem um Twitter lá, @Euri Benevento, tem lá um Twitter. Se vocês quiserem me seguir, pode me seguir, manda mensagem, manda pergunta pro Tio Chicória. Se você que tá ouvindo aí no podcast pelas plataformas, né, Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, outras, né, Radiocaster, Anchor, várias plataformas aí que você pode ouvir o Terça Nobre. Se você estiver ouvindo e de repente não sabe, a gente tem também em vídeo no YouTube, tem lá essa minha carinha gordica, marota lá no YouTube, você pode ver no YouTube, youtube.com/euribenevento, aí você já aproveita e se inscreve no canal, que o primeiro objetivo do canal também é chegar a 1000 inscritos aí para fazer algumas mudanças também, e agradecendo a todo mundo que já é inscrito no canal, agradecendo a galera que comenta nos episódios, agradecer também a galera que mandou mensagem, né, parabenizando pelo 100º Terça Nobre, mandou mensagem com pergunta pro Tio Chicória. Teve gente que sentiu a falta, né, do Tio Chicória no episódio passado, porque a gente fez um episódio especial aí da terceira temporada, um episódio bônus, né, da terceira temporada, contando um pouquinho como foi a terceira temporada, falando sobre a terceira temporada em números, né? Então é sempre legal eu fazer esse balanço do Terça Nobre, né, balanço dos episódios, para saber quais foram os mais escutados, para saber também quais foram os mais assistidos. Então, para você que gosta de números aí, o episódio da semana passada foi assim. O episódio foi um balanço da terceira temporada, né? Um episódio especial, conversando um pouquinho. Então, a gente acabou falando também um pouquinho, né, dos temas, né, dos podcasts mais escutados. Então, se você não acompanhou, vale a pena também, porque acabei falando um pouquinho, né, sobre os programas que tiveram mais repercussão do Terça Nobre, e também acabei falando de novo, né, um pouquinho sobre os temas que foram abordados nos episódios mais ouvidos. Então, para você que quiser acompanhar, então é só você entrar lá no canal do YouTube Euri Benevento, youtube.com/euribenevento, e aí você vai na playlist Terça Nobre, que tem todos os episódios lá, inclusive esse episódio especial, né? Mandar um abraço aí pro Pedro Lopes Martins, que comentou lá no canal do YouTube também. O Pedrão que tá toda semana acompanhando com a gente aí o Terça Nobre. O Pedrão também que é um artista, né? O Pedrão é aquele cara que
cobra escanteio e corre pra cabecear, né? O cara é operador de mesa de rádio, é sonoplasta, é cantor, toca violão e também gosta de fazer algumas histórias no canal dele do YouTube, alguns textos, locução, tem também, né, interpretação de histórias, tem várias coisas legais. Pedro Lopes Martins, lá no Instagram também, se quiser seguir ele, aproveita e segue também. Valeu, Pedrão. A gente tem que marcar pra gravar um podcast junto também, né? Um episódio aqui do Terça Nobre. Há muito tempo atrás, aí coisa de uns 3, 4 anos atrás, a gente gravou uma entrevista pro meu canal também. Tá aqui também no meu canal, Euri Benevento. É só você entrar lá na playlist Bastidores que você consegue acompanhar aí essa entrevista com o Pedro Lopes Martins também. Valeu, Pedrão, por toda semana acompanhar o Terça Nobre aí, mandar mensagem, incentivar o programa a continuar. Valeu, Pedrão, tamo junto. Agradecendo a todo mundo que comentou, né? Teve aquele momento gigantesco, aquele abraço que foi o episódio antes desse, o 100º episódio, né? Que teve aquela lista gigantesca do momento aquele abraço. Então uma galera veio, pô, obrigado pelo abraço. Aí teve gente que faltou no abraço. Aí quem faltou no abraço, mandei no episódio da semana seguinte, então acredito que tá tudo certo. Então pra galera que gosta do podcast e de repente ficou fora dos abraços, aproveita, me manda uma mensagem, comenta lá também no YouTube, ou então me manda no privado lá no Facebook, no Instagram, que aí nos próximos episódios eu vou ler também. Pra quem sentiu saudade do Tio Chicória, aproveita, já manda a pergunta pro Tio Chicória também, que a gente tá sempre atento aqui, prestando atenção no que a galera tem pra conversar, nas perguntas pro Terça Nobre, pro Tio Chicória, e assim vai. Eu tô participando também de um podcast que se chama Vibecast, né, que é um podcast que é um projeto lá da Rádio Vibe Mundial, a gente conversando sobre dilemas da vida, também até lembra um pouquinho de Terça Nobre, tem aí pitadinhas de Terça Nobre, mas lá, né, o tempo é um pouco menor, não dá pra eu esticar tanto que nem eu estico aqui no Terça Nobre, eu vou com as delongas monstras, e aí a gente acaba conversando bem mais. O tempo lá é um pouco mais curto, mas também acho que vale a pena, de repente, se alguém quiser acompanhar. Teve um episódio legal também da semana passada, que falando sobre positividade tóxica, né? Quantas vezes eu já conversei aqui no podcast Terça Nobre sobre positividade tóxica, e nesse episódio em específico a gente falou bastante sobre isso, e falou um pouquinho também sobre alguns estudos de profissionais da saúde mental, né? O que acham sobre isso, o que isso pode causar, o que isso pode trazer de ruim para a nossa vida. Então, para você que tem interesse, você que já ouviu falar sobre positividade tóxica, você que tem curiosidade para saber um pouco mais, pode ouvir esse episódio. Eu já falei aqui no podcast Terça Nobre sobre isso também, mas é sempre importante a gente também conhecer outras opiniões, né? Então, se você quiser ouvir, tá lá o podcast Vibecast, é só você pesquisar como Vibecast nas plataformas aí de áudio, ou também no próprio YouTube tem como você ouvir também, ou nas minhas redes sociais eu coloquei o link lá. Quem não estiver achando o link pode me mandar mensagem que eu mando o link para vocês poderem acompanhar esse episódio também. Esse é o episódio do Vibecast, e agora a gente volta o foco aqui pro Terça Nobre, que a gente vai conversar um pouquinho mais essa semana. Vamos continuar trocando ideia, começando a 4ª temporada do Terça Nobre. E girando o botão aleatório do nosso programa Terça Nobre, é hora da gente falar sobre o tema de hoje. O tema de hoje é Deixa a vida me levar, ponto de interrogação. Já diria Zeca Pagodinho, né? Deixa a vida me levar, vida leva eu. Vocês já sabem o porquê que eu não comecei o episódio com essa música, porque aí vai barrar na questão dos direitos autorais, e aí vai bloquear a música, ou talvez o vídeo, alguma coisa assim. Então, pra não ter esse tipo de problema, eu nem comecei, mas gostaria muito de começar com essa música, né? Eu já passei por quase tudo nessa vida. Essa música é muito legal. E a gente tem, né, esse grande melô do Deixa a Vida Me Levar. É por isso que eu falo, né, deixa a vida me levar mesmo? Então é só isso? Então tem que deixar a vida levar, e aí a gente vai vendo o que acontece. Então eu quero conversar um pouquinho sobre isso hoje no nosso programa, sobre essa ideia que a gente pode fazer da nossa vida, né? Hoje em dia eu percebo assim muitas conversas, até questão de podcasts mesmo, programa de TV, algumas religiões também, que conversam sobre assim, ter um propósito de vida, né? Ser um objetivo. Não, você tem um propósito, você tem um objetivo, você tem que... para que você veio nessa terra, né? Qual que é a sua missão? Aí passa por aquela questão também, às vezes, de profissão ou de alguma coisa que a pessoa sabe. Aí vem a palavra dom, né? Qual é o seu dom? Você nasceu para fazer isso. Você tem que fazer tal coisa. E aí passa por essas coisas, assim, da gente, de repente, nasceu para fazer aquela coisa, a gente tem que fazer aquela coisa. Não, o meu objetivo é esse, vamos traçar esse objetivo, vou correr atrás, vou trabalhar, vou estudar, vou fazer faculdade, vou me formar e tal.
E assim, tem, né, essa questão assim de que a gente é ensinado na época da escola a sempre fazer isso. Não, o que você quer ser quando crescer, aí você já tem aquele questionamento de você ter que saber o que você vai fazer. E se de repente você não sabe o que você vai fazer, o que acontece? E a nossa cabeça fica com aquele monte de perguntas. Ou então quando você está terminando o ensino médio, está prestes a sair da escola, e aí você começa a ter aquele questionamento, né? E agora, o que eu vou fazer da minha vida? E as perguntas vêm, né? Ah, vai fazer uma faculdade? E se você não conseguir entrar para a faculdade? E se não der tempo? E se você tiver que trabalhar? E essas pessoas que nem conseguiram terminar o ensino médio, né? Então, assim, claro, existe ali uma cartilha do caminho perfeito, né? Faça isso e você terá sucesso. Existe também aquela cartilha de que nem tudo é do jeito que a gente planeja, como tem aquela música do Capital Inicial, né? Nem tudo é como você quer, nem tudo pode ser perfeito. Aí, essa música tem uma letra bem legal mesmo, que fala assim, que nem tudo é como a gente quer, mas que as coisas, elas assim, mesmo quando dá errado, de repente pode dar certo. Tipo assim, às vezes quando a gente vai forçar um caminho, a gente acaba descobrindo outro caminho. Fala, né, que a inteligência ficou cega de tanta informação, que é o que a gente vive agora, né? Que a gente vive esse momento assim de que é um bombardeio de informações, que nem eu já falei aqui em episódios anteriores. Assim, ao mesmo tempo que tem muita informação, não tem nada, porque assim, a gente tem tanta coisa à nossa disposição que a gente trava, né? Não, tá bom, que nem quando você vai assistir série, né? Você não, vou assistir uma série, você não tá com aquele objetivo, né, com uma série específica pra assistir, você vai escolher um filme, uma série. É a pior coisa, porque aí você vai procurar e quanto mais opção você tem, mais você acha que pode assistir outras coisas. Aí você fala, não, tá bom, isso aqui eu vejo depois, e assim, nada te atrai pra assistir aquele momento. Parece que nada supre, né, aquela coisa. Então aí você fica pesquisando, quando você vê, você já tá ali 1 hora pesquisando e não achou nada, ou pior, aí você procura, e aí acaba assistindo de novo um filme que você já assistiu, uma série que você já assistiu, que aí volta, né, pra aquela velha informação, né, da zona de conforto, que assim, a gente vai pra lugares que a gente sabe mais ou menos o resultado das coisas. E aí, essa questão da inteligência ficar cega de tanta informação é isso. É o que é a internet hoje, né? A gente tem, assim, muita coisa ao nosso dispor para aprender, que nem eu falei. Existem ferramentas maravilhosas que você pode usar a seu favor, para o seu aprendizado, e tá lá, disponível na internet, muitas vezes de graça, ou muitas vezes, assim, cursos mais baratos do que se fosse um curso presencial. Claro que tem alguns cursos, algumas profissões que você precisa que seja presencial, mas tem muita coisa que dá para você aprender online, tem muita coisa que dá para você aprender lendo, né, livros, tem livros em PDF, tem livros online, tem como você comprar mais baratinho na internet. Então assim, tem bastante coisa, e aí que nem eu falo, ao mesmo tempo que tem muito, pode ser que não tenha nada, porque se você não tiver com a cabeça boa, você pode acabar travando, né? Então muitas vezes a gente se depara com aquele bom e velho jeitinho brasileiro, né? E não tô falando no mau sentido, não. Tô falando assim de que muitas vezes assim, a gente não sabe muito bem o que vai acontecer, não sabe muito bem o que fazer e fala assim, vamos ver o que vai acontecer. Deixa acontecer pra ver onde vai dar. Aí vem mais uma música, né? Deixa acontecer naturalmente, do Revelação. Deixa acontecer naturalmente. Às vezes quando tá conhecendo uma pessoa, né, tipo um relacionamento ali, um possível relacionamento, aí fica aquela coisinha, mas é que eu tô gostando, não sei se eu tô gostando, não sei o que, vamos deixando acontecer naturalmente. E aí usa, né, isso aí. Aí tem também o jeitinho no deixa a vida me levar, não, deixa a vida me levar, vambora, vamos ver o que vai acontecer. Ou então também aquela frase, não, vai dar tudo certo, a gente vai dar um jeito. Se dá um jeito pra tudo, só não se dá jeito pra morte, né? Quem que nunca ouviu essa frase, né? Então a gente sempre tem essas coisas à nossa volta, e isso acaba dando pra gente também coragem mesmo pra continuar, força pra continuar, força pra acreditar que tem como melhorar uma situação, que dá pra fazer. Só que isso a todo momento, de repente, pode fazer a gente ficar meio sem rumo, né? Como tem aquela frase assim também, né? Pra quem não sabe pra onde vai, qualquer lugar serve. Porque você não tem, né, um norte ali, você não tem um objetivo certo, né? Você pensa, não, beleza, vou fazer, mas se der certo eu posso fazer aqui também, se não der certo eu posso fazer ali também. E aí quando você percebe, você não está com um objetivo traçado, não está com um propósito que você busca, e aí fica aquela coisa que entra no modo repetitivo, que nem eu já falei aqui, né? Entra no modo looping, entra num ciclo vicioso que as coisas começam a se repetir,
porque a gente entrou numa situação que a gente não consegue sair. E tudo vai acontecendo novamente para que a gente aprenda. Só que assim, enquanto a gente não conseguir aprender e não conseguir sair, essas coisas vão acontecendo, a gente entra na rotina, a gente entra naquela situação que a gente não fica muito bem. Então assim, como eu já falei outras vezes, né? É uma zona de conforto desconfortável, que a gente não sabe muito bem para onde vai, mas que aquele momento, aquela situação é favorável e é um resultado completamente previsível e possível, aí você não quer arriscar para não fazer nada diferente, para não perder nada. Então assim, não está muito bom aqui, não tenho muito a perder, mas o que eu tenho a perder, não quero perder. Então não vou arriscar isso aqui, então não vou dar um passo mais forte, não vou dar um passo maior. Porque tem aquela frase também que fala, você não tem nada a perder. Então, geralmente, quando você tá meio assim, quando você tem isso na cabeça de que você não tem nada a perder, você acaba tendo mais coragem pra fazer determinadas coisas, pra tomar certas atitudes. Aí, quando você tem alguma coisa a perder, mesmo que seja pouco, de repente um emprego que não é aquele seu emprego dos sonhos, de repente um lugar que você mora também não é um lugar dos sonhos, mas que é aquilo que você precisa e supre as suas necessidades naquele momento, então você não quer perder aquilo. Você quer manter. E por mais que não seja aquilo que você queria, mas é o que temos pra hoje, né? Como tem isso. Então, é o que tem pra hoje, é isso. Então, vamos segurar o que a gente tem pra hoje. E aí é onde a gente acaba travando pra dar o próximo passo, né? A gente acaba travando pra tentar novas coisas, pra buscar novas oportunidades, né? Só que aí, nesse momento, entra um dilema de dividir dica na vida da gente, né? Você fala, pô, peraí. Então, se eu não posso dar um próximo passo porque eu posso perder o pouco que eu tenho, não é aquela coisa maravilhosa, mas é o que eu tenho, então eu vou preservar, porque eu não quero dar um passo maior do que a perna, para eu não prejudicar e perder o pouco que eu tenho, mas também não estou muito afim de ficar parado nesse lugar da minha vida. Então, entra esse dilema, você falei agora, e aí é onde normalmente a gente trava, porque não vai nem para frente nem para trás. Que nem eu tava falando, né, na época da pandemia mesmo, no começo da pandemia, que tava aquela coisa loucura, da gente ficar dentro de casa, e tinha um monte de gente produzindo coisa e postando na internet, e gente que escreveu livro, e gente que roteirizou filme, e gente que construiu uma montanha russa no quintal de casa, e você lá na sua casa deitado, ansioso e não sabia o que fazer direito, não produziu nada. O máximo que conseguiu foi levantar e tomar um banho, e isso daí já foi bastante. Então tem certas coisas que a gente não vai ter o ritmo que todo mundo tem. Tem certas coisas que o nosso ritmo vai ser diferente e cada pessoa tem seu reloginho de vida ali, então a gente precisa ter mais leveza em relação a isso. Entender que cada pessoa tem um tempo diferente. E isso daí não é nem questão de romantizar, inclusive eu quero falar sobre romantizar algumas coisas também, logo eu quero falar sobre isso aqui no podcast, mas às vezes a gente tem essa questão, né, de romantizar. Não, mas tá tudo bem. Não é que tá tudo bem, é importante você saber que não é porque todo mundo tá produzindo que você também tem que produzir. E não é porque todo mundo tá num ritmo maravilhoso que você também tem que estar nesse ritmo. De repente você não está na vibe de fazer aquilo naquele momento. De repente não tá rolando pra você. E aí você tem que entender que não é pra você naquele momento e você precisa entender o que você pode fazer pra melhorar. Se você quer melhorar ou se daquele jeito tá bom pra você. Se daquele jeito tá bom pra você e tá beleza, então tá beleza. É isso que é importante. A gente conseguir aceitar que a gente não tá no mesmo ritmo. E isso é até importante, porque é que nem eu já falei aqui no programa também. Às vezes tem uma galera assim que, tipo, viaja nas ideias, que esse negócio, quem quer consegue, quem não quer inventa uma desculpa. Não é assim, queridão. Primeiro você pega ali uma pessoa que estudou a vida inteira em escola pública, não teve as mesmas oportunidades, não teve o mesmo tipo de ensino, aí chega lá pra disputar numa faculdade federal com gente que estudou a vida inteira em escola particular, que foi treinado pra passar em vestibular, aqueles cursinhos infinitos e tal. É muito diferente, gente. E eu não tô aqui, tipo, justificando, falando, eu sou coitadinho porque eu não passei, e quem passou é fodão e eu não sou. Não é isso. Eu não tô querendo comparar e não tô querendo arrumar rolo com esse pessoal. Mas pensa bem, é uma corrida que você entra em 20º lugar com a pessoa com 10 voltas na sua frente. E isso... Não sou eu que tô falando sozinho, várias pessoas também já falam sobre isso. Esses dias eu até vi uma entrevista de um menino que teve uma origem muito humilde, conseguiu vir estudar aqui em São Paulo, passou na USP, mas ele ralou muito pra conseguir. E ele mesmo falava que ele tinha a sensação de que ele chegou na Fórmula 1, só que ele chegou de carroça enquanto os caras estavam com carrão. Então assim, lógico, as pessoas têm capacidade de chegar mesmo quando ela não tem oportunidade. Se ela correr atrás, se ela der um jeito, de repente tentar estudar e tal, ela pode conseguir chegar sim. Não quer dizer que se a pessoa não tiver oportunidades, ela não vai chegar. Todo mundo pode ter uma chance na vida. Só que as chances para quem tem menos oportunidades, elas são bem menores.
Então, assim, que nem eu falei, às vezes você tá numa corrida que a pessoa tá 20 voltas na sua frente, você já tá em 20º e você ainda precisa tentar alcançar. Quando você alcançar, a pessoa vai estar lá na frentona de novo. Então, assim, são situações difíceis, situações diferentes, né? São jeitos diferentes. Então, o importante é isso, é você primeiro entender que pra você não é o mesmo ritmo de que outras pessoas. E se você consegue conviver com isso e beleza, então a gente segue. Por isso que eu tô falando, tem que tomar cuidado com esse negócio do não, tá tudo bem, Não, tá tudo bem em certos pontos. Em alguns pontos não tá tudo bem, não. Em alguns pontos pode incomodar. Em alguns pontos pode fazer mal pra mim. Então, assim, tá tudo bem até que lugar tá tudo bem? Até que ponto você consegue aceitar e entender isso? Conseguiu? Dá pra seguir em frente? Beleza. Aí tem essa coisa do objetivo de travar, não travar. Pô, e aí? Temos que ter um objetivo? Temos que traçar uma meta? Temos que ter uma missão? Qual a sua missão aqui na Terra? Descubra qual a sua missão. É muito difícil isso. A gente descobrir, né, a nossa missão. E aí a gente entra nesse modo de, tipo, deixa a vida me levar. Não, vamos lá, vamos ver o que acontece. Se não der certo o plano A, tem o plano B. Se não der o C, tem o D. A gente tem um alfabeto inteiro. Você já ouviu falar isso? Não, se não der o A, a gente ainda tem o alfabeto inteiro pra tentar. Mas pra que você vai ficar tentando um monte de coisa? Né? Então, não é mais fácil entender o que está acontecendo, por que está dando errado, do que ficar tentando começar outra coisa completamente diferente, começar do zero, o que é muito difícil, né? Trocar de profissão, que nem eu já falei aqui no podcast. Então, assim, essa questão do deixa a vida me levar, em certos pontos, é bom que traz um pouco de leveza para a nossa vida. Olha, eu não estou sabendo muito bem o que vai fazer, mas vamos lá, vai, deixa a vida me levar, deixa acontecer, vamos ver o que a gente pode fazer. O jeitinho brasileiro, em alguns momentos, ele até funciona, ele vai bem, que nem eu falei, a gente só não dá jeito pra morte. A gente tenta dar jeito pras coisas que a gente nem imagina e a gente acaba conseguindo dar jeito. É importante a gente ter leveza, né, pra realizar esse tipo de coisa. Mas aí, a partir do momento que a gente não tem um porquê, não tem um norte, não tem um objetivo, fica mais difícil. Que nem eu falei, a gente entra nesse modo looping. E, ao mesmo tempo, é difícil você entender essa ideia de que é preciso ter um objetivo. Então, fica aquela coisa assim, de que você tem que estudar, trabalhar, se formar, ter aquela profissão e pro resto da vida fazer só aquilo. Não pode mudar. Não pode ter outras ideias, não pode pensar diferente, não pode viver de outras maneiras. Então, assim, já ficou provado, né, que existem outras fórmulas também que dá certo da pessoa vencer na vida. Claro que a fórmula que a gente conhece, que tá nos ensinos, que tá na cartilha é essa, né? Que você tem que estudar, aprender, aí você faz faculdade, aí você tem uma profissão, e aí você vive daquilo, e aí você é alguém na vida, né? Tipo assim, quando eu falar o Euri, podcast, tal pessoa, jornalista, tal pessoa, estudante, tipo assim, o nome da pessoa, vírgula, e a profissão que ela tem. Então, se ela não tiver profissão, ela não é nada. Eu já falei sobre isso aqui no programa e isso é um perigo. Então, assim, tem gente que brinca, né? Que fala assim, um dia eu vou largar tudo e vou vender miçanga na praia. Um dia eu vou largar tudo e vou dançar na carreta furacão. Esse é um dos meus sonhos. Eu queria muito dançar na carreta furacão e viver só disso. Não tem mais nada de me preocupar na minha vida. Vamos dançar na carreta furacão? Vamos dançar de qualquer jeito. Vamos com a roupinha do fofão e vamos dançar. Mas, né, nem tudo é como a gente quer, como diria Capital Inicial, que eu falei no começo do programa. Mas se de repente você quiser largar tudo e viver de miçanga, se pra você isso fizer sentido, então beleza, tá tudo certo. E a gente vê muito, né, nas redes sociais, a galera falando sobre isso, né, sobre essa busca incessante que a gente tem pela felicidade, a busca por uma estabilidade financeira, a busca por bens, né? Então, assim, a gente tem que trabalhar, tem que estudar, tem que ter um carro, tem que ter um apartamento, tem que ter isso, tem que viajar para outro país, conhecer outro país. As pessoas falam assim, você tem que viajar, você tem que conhecer tal cidade, quando você for na Disney, quando você for na Itália, que não sei o quê. Só que às vezes esse não é o meu sonho. Então eu não tenho, eu tenho que conhecer se eu quiser conhecer, não porque alguém foi e falou. Ainda mais hoje, que você tem o Google Maps, você coloca lá, você pode ver como que é o lugar, né? Eu lembro que tinha um cara que trabalhava comigo que fazia isso. Às vezes ele tava meio sem nada pra fazer, ele entrava no Google Maps e ficava andando pelas ruas do Japão no Google Maps. Eu ficava pensando, mano do céu, que brisa é essa? Mas não que eu não queira que você viaje ou que você
não tenha objetivos nem planos e não sonhe. Não, sonha tudo que você puder sonhar. Sonha o mais alto que você puder. Jamais que eu vou ser o caga-regra aqui de dizer que você não deve sonhar. Deve sim, mas eu acho importante, e o podcast me trouxe isso, porque eu também não pensava assim, tá? Foi durante o podcast que me caiu essa ficha. Eu nem sei se faz sentido, mas eu gosto de compartilhar isso com vocês, porque assim, em algum momento do podcast, essa chavinha virou na minha cabeça, assim, de pensar assim, tá, eu gosto, por que eu gosto disso? Por que o meu objetivo é esse? Será que eu gosto disso porque eu realmente me identifiquei com isso, achei legal e eu quero viver sobre isso? Ou tô correndo atrás de uma coisa que foi ensinado pra mim? Me ensinaram a querer isso. Então será que eu quero mesmo esse tipo de coisa que nem fala? Será que eu quero mesmo estudar, trabalhar, ter um apartamento e aí ficar aposentado, vivendo na beirinha da praia e tal? Será que é esse o objetivo? E eu sonhei com isso mesmo ou foi colocado isso na minha cabeça? Né, como há tempos atrás era aquela coisa, né? Então trabalha, e quando você se aposentar, assim que você vai ter o descanso. Mas por que eu não posso ter o descanso agora? Por que eu não posso trabalhar e ter o descanso? Por que eu não posso trabalhar e também ir pra praia de vez em quando? Por que eu não posso trabalhar e curtir um rolê? Porque assim, a gente acaba se sentindo culpado quando a gente faz alguma coisa. Porque assim, infelizmente, as pessoas elas julgam sem perceber. Então se você, no final de semana, postar uma foto diferente, foi pra praia, foi nadar na piscina, foi não sei aonde. Cara, o que tem, velho? Todo mundo pode fazer isso. Se você tem condições de fazer isso e deu pra você ir na praia, deu pra você ir curtir em algum lugar, foi tomar uma cervejinha num pagodinho, tá tudo certo, meu. Sabe? Aí fica aquela coisa do julgamento. Então às vezes a gente até deixa de postar porque sabe que vai rolar um julgamento. Principalmente quando, assim, às vezes a gente se lamenta ali de uma situação, né? Poxa, caramba, tô com pouco dinheiro, não consigo isso, não consigo aquilo. Aí se você vai sair, aí tem alguém que vem te questionar. Fala assim, mas você não falou que tava sem dinheiro? Por que você foi em tal lugar? Gente, existem prioridades. Às vezes o dinheiro que você quer pra comprar alguma coisa bem grandona, um carro, um apartamento, um investimento, é um dinheiro muito alto que você precisa, que você não tem. Mas um dinheiro pra você gastar num final de semana, num pagode, numa praia, alguma coisa, você vai gastar bem menos do que aquele objetivo maior que você tem. Então, uma coisa não anula a outra. Então, assim, um rolê não vai atrapalhar o seu objetivo. Então, assim, um rolê não vai ser o dinheiro suficiente para você comprar uma coisa que você tá almejando. Então, a gente precisa tomar mais cuidado com as coisas que a gente fala também. Porque às vezes a gente tá achando que tá se abrindo com a pessoa, tá compartilhando uma coisa, é meu amigo, é minha amiga, que legal. E na verdade não, é só alguém que tá ali pra bisbilhotar sua vida, pra te julgar. Simplesmente pra te julgar, e a gente infelizmente também acaba julgando as pessoas. É meio natural da gente, parece que a gente já nasce, né, com esse negócio do julgamento, né. Eu queria muito aprender a tirar isso, sabe. É que nem tem um amigo assim, que às vezes a gente conversa, né, inclusive até faz tempo que eu não converso com ele, mas quando a gente conversava bastante assim, chegamos a trabalhar junto e tal, e ele era um cara que não falava mal das pessoas. Eu não sei se ele conseguia fazer isso o tempo todo, mas eu achava isso tão legal. Eu falava, meu, caramba, que bom. Tipo assim, tá na presença dele, que você vê que ele é um cara que ele não faz questão de falar de ninguém. Porque assim, sem perceber, quando você vê que você tá falando de alguma coisa, aí fala mal de uma pessoa, alguém fala, mas não sei o que, critica a atitude de alguém, e ele não se manifestava nesse sentido. E às vezes pode falar, o cara é em cima de muro, ou então é porque ele não confia em você, não quis falar. Mas não, às vezes você percebe que a pessoa realmente não tá se importando com isso. E eu queria muito também ter esse tipo de pensamento, de atitude, de não ficar falando de ninguém. E que nem eu tô falando, às vezes a gente julga sem perceber. Quando a gente percebeu, a gente já julgou. Olhou, já bateu o olho, já julgou, já pensou. Mesmo que você não externe aquele pensamento, mas você pensou. Então é muito difícil isso. Então, às vezes a gente quer se abrir pra alguém, quer trocar uma ideia, quer contar um pouquinho da nossa vida. E aí a gente tá achando que tá beleza, que tá conversando com alguém de confiança. Depois quando você vê a pessoa já julgou você por alguma coisa que você falou, ou então usou aquilo que você falou contra você mesmo. Então é um negócio assim muito louco, né, que a gente para pra pensar, às vezes fala, caramba, então mas espera aí, se eu não posso usar o lema deixa a vida me levar, e eu tenho que ter um objetivo, mas e se eu tiver um objetivo só, eu não vou ficar parado numa vida monótona e nunca vou mudar, eu vou ficar aquele tempo ali e tudo. Então é realmente um grande dilema, uma grande questão. E aí, deixo a vida me levar ou traço um objetivo? Ou assim, dá pra fazer os dois? Eu posso ter um objetivo, mas eu posso deixar isso mais leve para que eu tenha outras oportunidades e eu tenha outras alternativas? É legal você ter um grande objetivo, um grande norte, né? um ponto final para chegar. Não, quero chegar lá, em tal lugar. Que nem a pessoa fala, um dia você vai chegar lá, mas ir lá aonde? Qual que é o lá para você?
o meu lá pode ser muito diferente do seu lá. Às vezes o chegar lá pra mim é uma coisa mais simples do que a sua ou vice-versa. Então, dá pra gente ter um objetivo, sim, mas também ter também o deixa a vida me levar. Porque a cada tempo que passa a gente percebe isso e a gente vê nas redes sociais a galera falando, se o pessoal entendesse, assim, não tem como você ser feliz e pleno o tempo todo. Você vai ter momentos. Hoje tô feliz, hoje não tô tão feliz, mas esse meu não tão feliz me levou pra um caminho que depois me deixou feliz. Então, assim, são dias e dias, cada dia é uma história diferente, cada dia acontece uma coisa diferente na sua vida. A gente tem, né, todo dia que a gente acorda e tá vivo, a gente tem a oportunidade de escrever uma nova ideia, uma nova história, aproveitar de novo, tenho mais um dia aí pra eu correr atrás. Tem gente que fala ao contrário, tem gente que quando você acorda não é mais um dia, na verdade é menos um dia. Tem gente que fala que quando você faz aniversário não é mais um ano, é menos um ano. Então depende muito do seu ponto de vista e beleza, cada um vai se entender da melhor maneira. Mas, assim, quando a gente tem essa leveza de ter um objetivo, mas ao mesmo tempo ter o deixa a vida me levar e tentar encontrar um caminho que seja o caminho do meio, que não seja aquela coisa pesada de que eu tenho que fazer isso, eu tenho esse objetivo, e também de ser aquela coisa que você não tem compromisso com nada, e aí, como que nem eu falei, né? Pra quem não sabe pra onde vai, qualquer lugar serve. E quando você tem um objetivo muito grande, você não consegue atingir e cada vez mais fica mais difícil, aí você anda com uma mochila pesadíssima nas costas, com uma frustração insuportável e uma cobrança insuportável. Então por isso que eu falo, às vezes não adianta você querer essas pessoas que são, tipo assim, vamos dizer, inimigos, gente que não gosta de você e que quer te colocar pra baixo, que te fala merda, que fala umas coisas. Às vezes eu falo isso, tipo, gente, não precisa que pessoas de fora venham falar pra mim o quanto a minha vida não tá legal. Se alguém chegar em mim e falar isso. Eu falo, eu já sei, eu sou a pessoa mais chata que eu mesmo me cobro. E eu acho que a maioria das pessoas são assim, geralmente, a nossa própria cabeça nos cobra o tempo todo. Então não tem nada pior do que você estar dentro da sua própria cabeça se cobrando. Então não adianta vir uma pessoa de fora falar. A cobrança, a autocobrança já é a pior coisa que tem. Então o que vem de fora, de repente, nem faça diferença, porque essa autocobrança é tão grande que você não consegue enxergar outras coisas. Você só consegue imaginar, eu tô frustrado, não deu certo, o que eu vou fazer? Então a gente precisa tentar encontrar essa leveza nesse caminho, sabe? Tá, não consegui, mas tá tudo bem, eu tô indo por aqui. E eu tô indo por aqui até eu tentar conseguir de novo ali. E a gente vai comendo pelas beiradas, tentando encontrar outros caminhos dentro desse primeiro caminho que você traçou. E aí a gente vê isso, que assim, às vezes a felicidade, às vezes aquele momento gostoso tá nas coisas simples. Então a gente quer muito ir pra um lugar muito fodástico, a gente quer muito ir pra Disney, quer muito pra coisas caras, rolês caros, quero carro, quero apartamento, quero uma casa muito chique, casa com piscina, um rolê com piscina e que não sei o que. Aí você vai naquele rolezão com piscina, 400 conto, aí foi tanto por cabeça, comprou bebida, comprou isso, comprou um monte de coisa, e é um negócio estressante, é um negócio chato, você não dorme direito, é um monte de gente, é bagunça e não sei o que. E às vezes um rolezinho num botequinho de esquina, no final de semana, que você encontrou com os amigos, de repente nem ficou muito tempo, ficou meia horinha tomando uma cerveja, dando risada, ou então se você não bebe, foi ali só tomar aquele suquinho, tomar um cafezinho junto com um bolinho, um pedacinho de bolo, em família, dando uma risadinha ali, amigos. E aquilo ali foi super leve, foi muito mais tranquilo, foi muito mais legal, foi muito mais memorável. Então é isso que a gente precisa entender também, que às vezes as coisas simples também querem nos dizer muita coisa. E hoje eu vejo muito isso também nas redes sociais, né? Que nem a gente fala, tem muita coisa que a rede social traz de ruim, mas também esse alerta, né? Esse abra os olhos, né, da rede social também é importante. De vez em quando a gente pegar e cair na real e entender que, beleza, você tem um objetivo, então tá bom, vai lá, corre atrás. Mas se você não tem, deixa o seu caminho mais leve. Não sabe muito bem pra onde vai, mas se organiza. Entenda o que tá acontecendo. Tenta sair um pouquinho desse círculo, dessa coisa, dessa rotina que a sua vida entrou. Aí às vezes, mas eu gosto disso aqui. Tá bom, você gosta? Beleza. Tá tudo certo pra você, você entendeu o que tá te causando isso, você tá entendendo o que te causa bem e o que te causa mal. Então beleza, se você entendeu, o importante é isso. Mas em algum momento você vai precisar se questionar, em algum momento você vai precisar entender qual é a ideia daquilo ali. Pra onde vai aquele caminho que você tá escolhendo. Então, é importante a gente saber, sim, o nosso caminho, mas é importante também a gente saber deixar a vida nos levar. Em alguns momentos a gente precisa ter mais leveza mesmo, senão a gente fica doido.
E girando o botão aleatório do nosso programa Terça Nobre. Agora é hora dele, o nosso querido mestre Tio Chicória. E eu já começo pedindo desculpas pro Tio Chicória, porque semana passada não teve Tio Chicória, ele ficou bravo porque não participou do balanço, mas é porque foi um episódio diferente, né, Tio Chicória? Inclusive foi até uma folga pra você, entendeu, Tio Chicória? Então fica tranquilo, Tio Chicória, você já é patrimônio histórico aqui do Terça Nobre, ninguém tira você daqui, Tio Chicória, o lugar é seu. Então vem pra cá, pergunta, Tio Chicória. Gente, tudo bom com você, gente? Que saudade que eu tava, pelo amor de Deus, gente. Que tortura que o menino fez comigo, que não deixou participar do último programa. Ele tá doido, tá fumando droga, gente. Que é isso? Pelo amor de Deus. Negócio de tirar férias, gente. Quem que tira férias em setembro? Pelo amor de Deus, vou fazer o quê em agosto e setembro? Tudo frio, vai viajar pra onde? Campos do Gordão? É caro pra caramba chegar lá. Pelo amor de Deus, o Tio Chicória nunca teve cacife pra ir pra Campos do Jordão. A única vez que o Tio Chicória foi pra Campos do Gordão, gente, tava calor. Levei um monte de blusa, porra, falei, porra, que gostoso, né? Passar aquele friozinho, tomar um chocolate bem quentinho. Porra, tava calor, tava mais calor que na praia. Eu levei um monte de blusa de idiota. Então não dá férias pra mim em setembro, essas épocas de frio, porque julho, agosto, porra, vou fazer o que no frio? Vou ficar dentro de casa, cobertinho, assistindo televisão, assistindo a Avenida Carminha, né, gente? Pelo amor de Deus, essa coisa, a gente procura na internet pra poder assistir os episódios antigos, né, gente? E tem uma perguntinha pra mim aqui também, olha que bacana lá, olha só, o Dangelinho Alegria, cara, começou a me mandar um monte de pergunta de novo. Porra, Dangelinho, que bacana lá você voltar, ó, Dangelinho, bacana, ó, junta assim, ó, Dangelinho com um bacana, fica bacângela. Tá vendo que legal o dicionário do vocabulário do Tio Chicória? E ele perguntou pra mim, porque é uma pergunta meio temática que ele fez aqui pra mim, né, gente? Não é matemática, é temática, de tema, tá, gente? Ele falou assim pra mim assim, o Tio Chicória, se você fosse convidado pra cantar no Rock in Rio, você iria? E outra coisa, é verdade que você já tentou criar o Rock in Roça lá na sua cidade? Porra, Dangelinho, isso aí é maravilhoso. Primeira coisa que falar desse pessoal do Rock in Rio também é que gente chata na internet de cagação de regra, né? Porque assim, desde que o Rock in Rio foi inventado, sempre foi essa coisa de o Rock in Rio é rock, mas não toca rock. Rock in Rio que não toca. Aí fica a gente achando ruim que a Anitta vai cantar no Rock. Meu, que chato, gente. Não, ela vai cantar. Sempre teve. Você pega o Rock in Rio antigo, assim, você pega os antigão, primeirão lá, teve o Ney Mato Grosso, lá naqueles, os primeiros Rock in Rio bem antigão. Aí teve também o Carlinhos Brau, que jogaram latinha nele, teve o Gilberto Gil, gente, sempre teve assim. Que chato, aí todo ano tem lá o Zé do roqueirão, fodão, põe lá assim, Rock in Rio que não toca rock. Gente... Pelo amor de Deus, gente, é só você não ir, é só você não assistir, nem passa direito na televisão, você tem que ter TV a cabo pra assistir. É só você não assistir, gente, para com essa chatice, essa cagação de regra de ficar... Não assiste, gente. É sempre assim, o Zeca Pagodinho canta samba, o Exalta Samba canta pagode, e todo mundo aceitou. Aceita também, para de chorar. Pelo amor de Deus, que chato. Puta negócio antigo também. Puta crítica de 97 você quer colocar agora? Pelo amor de Deus, tá chato. E o Dangelinho sempre fica falando negócio de rock em roça. Quem falou isso pra você? Mentira, meu. Pelo amor de Deus. Primeiro que o Tio Chicória gosta de sertanejo raiz. Até gosta de um rockinho bonitinho ali de vez em quando, mas porra, bem pouquinho, gente. Gosto de ouvir um pagodinho, de tomar aquela cervejinha, né? E ficar comendo aquele petisquinho de churrasquinho assim, gente. Tá bom já. Aí no rock é outra pegada, gente. Grande beijo, vou embora. Boa, mestre Tio Chicória. Desculpa, Tio Chicória, de ter colocado você ali numa geladeirinha na semana passada, mas é porque era aquele episódio de balanço ali, então ia falar de vários episódios, aí ia ficar dando muito serviço pra você, Tio Chicória. Quis que você descansasse um pouquinho, mas que bom que você voltou aí afiadíssimo, né?
com as perguntas da galera. Então você que tá ouvindo aí, quiser mandar pergunta, é só você ir lá na @euribenevento no Instagram, Facebook, Twitter. Manda mensagem no WhatsApp também, manda lá sua pergunta pro Tio Chicória, que semana que vem, nos próximos episódios, ele vai respondendo também. Pode comentar também lá no YouTube, que o Tio Chicória tá sempre aqui pra responder a galera. E girando o botão aleatório do nosso programa Terça Nobre. Hoje a gente tá conversando um pouquinho, né, sobre o Deixa a Vida Me Levar. Será que vale a pena, né, o Deixa a Vida Me Levar o tempo todo? Será que não é bom a gente tentar organizar um pouquinho também? Tá, um pouquinho de Deixa a Vida Me Levar, mas um pouquinho também de que pra onde eu quero ir, qual é o meu objetivo, por que eu tô fazendo isso, por que eu estou nesse momento, como eu cheguei até aqui. É importante, porque às vezes a gente vai, né, só vai seguindo a vida, vai indo. Quando a gente para pra pensar, o quanto de coisa que a gente deixou pra trás, o tanto de gente que ficou pra trás, como os episódios anteriores, né, cada escolha uma renúncia, a gente vai escolhendo e vai renunciando, escolhendo e renunciando. Quando a gente vê quantas coisas a gente já renunciou, quantas coisas a gente abriu mão e quantas coisas a gente escolheu errado, mas quantas coisas a gente escolheu certo também. A gente tem que olhar o lado bom e o lado ruim também, ok? Mas quantas coisas ficaram pra trás, né? Aí é importante a gente ter esse balanço de vez em quando. Às vezes a gente não para pra pensar nisso. A gente não para pra pensar e quando vejo se passaram 10 anos. Eu lembro quando eu era criança, cara, no Prezinho tinha uma música que cantava do Chitãozinho Choró. A gente foi cantar essa música do Prezinho, mas eu nunca esqueci. E começava assim, né? Quanta gente a gente vive deixando pra trás, mas tem coisas nessa vida que não voltam mais. Cara, eu aprendi essa música no Prezinho, eu nunca mais esqueci. E é uma letra que realmente, ele vai contando várias coisas, que algumas coisas da nossa vida, tipo, elas acontecem naquele momento e depois nunca mais vão acontecer de novo. Então não voltam mais mesmo. E eu já falei sobre isso aqui no programa, sobre saudade, sobre outras coisas, pessoas que foram embora, pessoas que passaram a nossa vida e nunca mais voltaram, mas momentos, lugares e tal. Então tem coisas que é só naquela época. Depois não vai ter mais. Não voltam mais, nunca mais. Então é importante a gente saber aproveitar e saber também entender isso. Entender que algumas coisas passaram e que, beleza, já foi. E algumas coisas podem acontecer diferente, podem ser diferentes. Então de vez em quando a gente precisa parar para fazer esse balanço. Para entender como a gente chegou até aqui. Como eu cheguei até aqui? Nossa, peraí. Como que foi isso? Lógico, né? A gente não tá doidão também, não tá sabendo onde tá indo. Não, é isso. Mas saber, assim, como você traçou esse caminho até aqui. Como você chegou até aqui. E como você vai continuar. Pra onde você vai. Tá, não sabe ainda? Então tá bom. Vai deixando a vida levar até você ter de novo esse questionamento. Vai levinho, vai tranquilo. Até a hora que as coisas exigirem que você tome uma atitude diferente. Que você entenda que aquele momento pede um caminho, pede uma escolha, pede uma coisa diferente. Então acho que é mais ou menos isso que a gente conversou hoje no podcast. E sempre agradecendo a galera, né, os fiéis escudeiros do programa, que toda semana estão ali firme e forte com a gente, mandando mensagem, comentando, perguntando. Então você que tá ouvindo aí, você que tá chegando hoje pela primeira vez no Terça Nobre, obrigado, seja bem-vindo, toda semana estamos aqui. Hoje é o primeiro episódio da 4ª temporada, olha só que delícia, 4ª temporada, a gente começou lá em março de 2020, já passamos pelo 100º episódio, então tem bastante coisa legal. Se você que tá chegando hoje e quiser acompanhar, é só você no youtube.com/euribenevento, tem a playlist Terça Nobre com todos os episódios. Se você quiser ouvir pelas plataformas de áudio, é só você pesquisar Euri Benevento ou então Terça Nobre, dá pra você ouvir, dá pra você compartilhar com seus amigos, são sempre todos muito bem-vindos. Então muito obrigado aos fiéis escudeiros que estão aí sempre ouvindo Terça Nobre, minha família, meus amigos, a galera que tá sempre curtindo, acompanhando, o pessoal que chegou depois e agregou junto também, sempre deu sugestão, mandou pergunta, trocou ideia. Muito obrigado pra todo mundo. Semana que vem eu tô de volta e que seja bem-vinda a 4ª temporada e que possamos trazer aí bastante novidades também e coisas legais aqui pro Terça Nobre. Um beijão pra todo mundo, boa semana, tamo junto, forte abraço, até semana que vem. Terça Nobre.